Eu tive, e aí eu acabei percebendo esse problema só quando eu fui iniciar, então, a nossa aula agora à noite. E aí não deu tempo, então, da gente verificar, né, com a CRE, porque daí já era muito tarde e já não tinha mais ninguém lá, tá? Mas aí amanhã, então, eu vou verificar o que aconteceu. Bom, pessoal, então, conforme a gente tem combinado, já vou pedir para vocês estarem colocando, então, dando um oi lá no chat, obrigada, Geni, dando um oi lá, para a gente poder, então, fazer a chama, né, pessoal? Assim eu faço uma lista para poder dar o controle para a coordenação, tá? Bom, o que eu quero fazer com vocês, então, é dar seguimento àquela atividade de desenho e topografia que a gente estava fazendo na última aula, para então estar finalizando, tá, pessoal? Tá finalizando essa atividade. Então, até o momento, pessoal, o que a gente teve, né? A gente teve, então, aquelas questões teóricas, né? Que, então, elas devem ser respondidas de acordo com o material que eu postei lá no Google Sala de Aula, tá? A gente tem, então, aquela atividade de leituras de réguas, que na realidade eu fiz uma parte com vocês, e coloquei lá, então, apenas para vocês poderem treinar, né? Para vocês poderem fazer exercitar, digamos assim, a leitura das réguas, tá, pessoal? E agora, então, falta a gente finalizar aquela atividade de distância horizontal, de distância vertical que a gente já tinha dado início, então, tá, pessoal? E faltava também eu explicar para vocês a questão número 2. Eu vou compartilhar minha tela, então, aqui. Vou compartilhar também o meu quadro para poder, então, explicar para vocês. Bom, deixa eu só pegar a caneta aqui. Isso aí. Então, o que a gente tem é o seguinte, ó, pessoal. Aqui nessa atividade, tá? A gente tinha essa tabela aqui que falava, então, sobre uma situação de distâncias que foram medidas nominalmente com uma trena de 20 metros, que na realidade ela tinha, então, 19,95, certo? Ela tinha, então, 19,95. Essa atividade, então, eu não tinha feito com vocês ainda, né? É isso, né? Vocês me falaram na aula passada que ainda não tinha sido feito, correto? Correto. Tá. Uhum. Então, tá bom. Ela é uma atividade relativamente simples, tá, pessoal? É só realmente a gente fazer a correção das medidas, tá, pessoal? Correção das medidas. Bom, então, o que que acontece aqui, ó? A trena, ela tinha 19,95, tá? Que era o comprimento, então, da trena, certo? Num lance, então, de 20 metros, ela estava medindo 19,95, certo? Então, em cada lance de 20, ao invés dela medir 20, ela media 19,95. Então, na realidade, aqui, pessoal, a gente pode calcular o coeficiente de erro, ou seja, de quantos por cento que era esse erro da trena. E a partir desse coeficiente, multiplicar pelas distâncias que a gente tem aqui, pelas distâncias medidas. E assim a gente vai ter as distâncias corrigidas, as distâncias reais. Então, como é que a gente faz esse coeficiente? Primeira coisa, então, a gente pega o valor que ela estava medindo, 19,95, e divide pela distância que ela de fato deveria medir, 20 metros. Então, neste caso, pessoal, qual que vai ser o nosso coeficiente? A gente faz essa divisão de 19,95 por 20. Então, ela está medindo 0,99,75, digamos assim, por cento, né, da minha distância. Então, dentro
desse valor aqui de 129,33, eu vou pegar agora esse valor e vou multiplicar por esse coeficiente. Todas elas eu vou fazer pelo mesmo, porque para todas vai caber a mesma informação, tá? Porque a mesma trena que foi medida do lance 1 até, da linha 1 até a linha 2, depois da linha 2 até a linha 3, da 3 até a 4 e assim por diante. Esse tipo de situação, pessoal, pode acontecer bastante, principalmente porque essas trenas que a gente usa em campo para distâncias maiores são trenas de lona. Então, num dia muito quente ou muito frio, elas podem se esticar, né, ou encolher de certa forma, tá, pessoal? Então, aqui, ó, agora eu vou pegar o 0,9975, que é o meu coeficiente, e multiplicar pela minha distância medida, 129,33. Esse valor, então, vai dar a minha distância corrigida, tá, pessoal? Então, agora eu multiplico vezes 129,33. Eu vou ter, então, na realidade, aqui a medida dessa, aqui vai ser 129,00, tá? Então, tá medindo aqui nesse 33 a mais, né? 0,33 a mais. Agora, novamente, eu vou pegar 0,9975 vezes 91,04, tá? 91,04. Então, pego o 91,04 vezes o 0,9975, né? Então, aqui a distância correta vai ser 90,81. E assim vocês vão fazendo. Agora, pega o 0,9975, multiplica por 76,71. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. 76,71 vezes 0,9975. Até se alguém está fazendo também, pessoal, na calculadora, pode já ir me ajudando, ó. Pode ir conferindo junto comigo, vendo se tá dando tudo certo, né? Porque às vezes a gente pode. Até essa aqui eu vou colocar 52, tá, pessoal? Porque aqui deu 76,518. E daí, 18 a gente arredonda para mais aqui. Essa casinha vamos colocar uma mais daí, 52. Novamente aqui, 0,9975 vezes 38,10, tá? Então, agora, 38,10 vezes 0,9975. 38,00. E a última aqui, então, 0,9975 vezes 49,37. Então, 49,37 vezes 0,9975. Aqui, então, vai dar 49,25. Tá, pessoal? Certo? Então, é esse aqui a resposta final, então, desse exercício, tá? Basicamente, então, a gente pega a distância que, de fato, está medindo, divide pela distância que deveria medir, né? E aí, multiplica pela distância medida, tá, pessoal? Pela distância medida. E aí, faz a multiplicação, e aí a gente vai ter a distância corrigida. Então, a errada dividida pela certa, vezes a distância num todo. É assim que a gente tem que fazer daí, tá bom, pessoal? E essas aqui, então, são as respostas das distâncias corretas, então, das distâncias corrigidas, tá bem? Ok, turma? Alguma dúvida nessa aqui? O 20 é porque o tamanho da trena é 20. Isso. Se tiver uma trena maior, seria dividido por maior. Isso, exatamente. Uhum.
E daí aqui também daria maior, provavelmente, né? Digamos que fosse uma trena de 50 metros e se verificou que a minha trena de 50 estava medindo 49,5, né? Digamos assim. Aí, então, você ia colocar o 49,5 aqui em cima e o 50 aqui embaixo. Então, a distância medida real, digamos assim, a distância que se queria, né? Que queria que fosse. Então, aqui está de fato e aqui era para ser, digamos assim, né? Aí a gente faz essa avaliação. Essas trenas, volta e meia, é interessante a gente dar uma verificada, né, se realmente elas estão corretas, se elas estão medindo certo, porque isso acontece bastante, né, pessoal, delas estarem medindo para mais ou medindo para menos, tá bem? Tá bem, professora. Eu só queria. Eu estava fazendo a planta da casa, embora não seja essa matéria, né? Mas realmente, no papel milimetrado, minha régua deu. A minha régua não estava certa, estava com 2 milímetros a mais. Daí a gente nota mesmo que esses materiais assim não são muito confiáveis, né? Uma régua. Exatamente. É uma boa colocação, legal, Márcio, viu? Daí tu conseguiu verificar que tinha um erro, né? Isso acontece. Tá bom, pessoal. Mais alguma colocação ou não? Não? Tá bom, então, pessoal. Então, a gente, referente a essa outra parte aqui das nossas questões, a gente tinha a questão 6, a questão 7, 8, 9 e 10. Na última aula, então, com vocês, eu já tinha feito a questão de número 6, certo? A questão de número 7 e a questão de número 8, né, pessoal? No qual, então, a questão, até eu vou puxar aqui no meu quadro para mostrar para vocês como é que ficou, então, tá? Eu vou puxar ele aqui. Só não reparem que tem horror de coisa aqui, que a prof dá aula todo dia e usa esse quadro muito, né, pessoal? Então, tem bastante coisa aqui. Era aqui, então, se eu não me engano, é esse aqui mesmo, ó. Então, vamos só retomar aqui, ó, pessoal. Na última aula, a gente fez a questão 7, a questão 6 e a questão 8, ó. Então, o que a gente falou na última aula? A gente foi coletando os dados aqui do nosso problema, né? Então, era uma situação em que a gente tinha um piquete A visando um piquete B, onde a gente tinha, então, uma diferença de nível, né? A visada era uma visada descendente, ou seja, eu estava olhando para baixo. E a partir, então, dessas informações, ó, o que ele foi dado aqui pra gente? O fio inferior, que é o FI, o fio médio, tá? Ele foi dado também. Bom, da onde que surge, então, o fio inferior e o fio médio? Isso aqui são informações que surgem da minha luneta. Lembram daquele vídeo que a prof passou para vocês? No momento que eu coloco a luneta, eu vou ter essas 3 linhas, uma linha vertical e mais 3 linhas horizontais, e dessas linhas, então, eu vou ter o fio médio, o fio inferior e ainda vou ter o fio superior, né, pessoal? Fio superior, tá? Nessa informação aqui, então, acabou que a pessoa que estava medindo, ela não anotou o fio superior, ela anotou o fio inferior e anotou o fio médio. Ela também anotou o ângulo, né, o ângulo alfa, que é um ângulo que, em função da luneta dela não estar reta, ela tinha um ângulo, então não era o ângulo de 90 graus, era um ângulo de 5 graus, não era zero, né, era um ângulo de 5 graus e 30 minutos. A altura do equipamento, que na nossa fórmula ela é I, certo? E a informação de que a luneta é do tipo analática, então é zero. A gente vai utilizar zero. Esse C, que é o coeficiente, ele pode variar de 0 até 50. Neste nosso caso aqui é zero por causa da luneta. Bom, essas informações aqui do lado de cá, então, foram as informações que a gente já calculou no outro exercício. A gente calculou o fio superior, a gente calculou o H e a gente calculou o fio médio. O que é o fio superior? O fio superior, a gente utilizou a fórmula do fio médio, certo? Do fio médio. Então, por que a prof usou a fórmula do fio médio? Ó? O fio médio é fio superior mais fio inferior dividido por 2. O fio médio, pessoal, foi dado para nós. O fio inferior também foi dado para nós. Então, olhando aqui nessa fórmula, ó, jogando tudo aqui dentro dessa formulazinha, vai ficar tendo que achar apenas o fio superior, tá, pessoal?
Feito isso, então, agora a gente vai calcular, então, aqui o nosso fio superior. Jogando, então, 0,518 no lugar do fio médio. O fio superior a gente deixa, mais 0,417, que é o meu fio inferior, dividido por 2. Daqui, então, eu vou tirar que 0,518 vezes 2, eu passo esse 2 multiplicando, né? Ó, é que nem regra de 3, né? Multiplicação em x. Vou ficar, então, com 0,036, 3, né? 3,036, fio superior mais 0,417. Então, vai ser 3,036 menos 0,417 vai ser igual ao meu fio superior. E aí, então, eu vou ter meu fio superior, que é 2,619. Aqui, então, esse é o meu fio superior. Calculado. Beleza. O meu H, então, ele vai ser a fórmula seguinte, ó, pessoal. Distância, o H, ela é o fio superior menos o fio inferior. Essa distância aqui, ó, né? Então, o fio superior eu calculei, menos o fio inferior que eu tinha, e cheguei ao meu H. O cosseno ao quadrado de alfa, ou seja, o cosseno ao quadrado do ângulo, o que que eu faço? Eu digito na calculadora científica cosseno de 5 graus e 30 minutos, e aí elevo ao quadrado, tá, pessoal? Então, vai ficar 0,9908. Até eu fiquei de ver um aplicativo para vocês de calculadora, para vocês baixarem no celular, mas eu não cheguei a pesquisar isso aqui. Não sei se alguém de vocês chegou a baixar algum aplicativo ou não, pessoal. Ninguém? Não. A minha calculadora no celular tem não é científica, mas tem um cosseno e seno, sabe? Aham. E daí, quando você digita lá cosseno de 5 graus e 30, e tem a opção de 5 graus e 30 minutos, porque às vezes a calculadora do celular, ela não tem a opção da minutagem. Esse é o problema, ela tem só os graus, tá? Daí dá um pouquinho de diferença. Pois é, eu botei 5,5, eu acho. Ah, tá. E daí, quanto é que deu? Daí deu certinho, Ah, beleza, então, ótimo. porque Daí, 30 minutos é meio grau, daí 0,5, né? pode ser, então, show de bola, tá? Então, 0,9908, que é o valor, então, é o valor aqui do meu cosseno. Daí, para elevar ao quadrado, eu pego e faço o valor que deu, e x ao quadrado, ou eu faço vezes ele mesmo, enfim, tá? E a distância horizontal é dada por essa fórmula aqui em cima, ó, que a distância horizontal vai ser igual a 100 vezes h, vezes cosseno ao quadrado de alfa mais c. Então, 100 vezes h, pessoal, o h eu já tenho, o cosseno ao quadrado de alfa eu já tenho, e o c é zero. Então, jogando aqui na fórmula, ó, pessoal, eu vou ter que 100 vezes o 2,202, vezes o cosseno ao quadrado, que é esse valor aqui. Então, a minha distância horizontal, 218,17. Aqui, pessoal, pode ser que vai variar um pouquinho, dependendo do número de casas decimais que a gente utilizar, certo? Pode ser que vai dar uma variaçãozinha aqui. Às vezes, fazendo na calculadora, se tu tem mais casas decimais, ele pode dar um pouco de variação, tá? Mas daí não tem problema se variar um pouquinho em função das casas decimais, tá, pessoal? Bom, depois, então, a gente tinha número 7. Isso eu tô só retomando o que a gente falou na aula passada. Eu tô revisando aqui mais uma vez, tá, pessoal? A número 7, então, ela falava pra gente considerar os dados do exercício anterior e calcular a distância vertical ou diferença de nível. E definir o sentido da inclinação. Bom, para a distância horizontal, vertical, para diferença de nível, eu olhei, né, eu tenho lá nos nossos slides, que a distância vertical, quando é uma visada descendente, né, pessoal, descendente, eu tenho que usar essa fórmula aqui, aonde eu somo o fio médio e desconto a altura do instrumento. Se a visada fosse ascendente, é a mesma fórmula até aqui. E daí aqui muda, que aqui fica menos fio médio e aqui fica mais a altura do equipamento. Muda isso aqui só, tá, pessoal? Então,
seno de 2 vezes o ângulo, 2 vezes o ângulo. O meu ângulo aqui, 2 vezes 5 graus e 30 minutos, fazendo a continha, eu vou ficar com, aqui, ao contrário do outro, que era elevado ao quadrado, aqui não é mais elevado ao quadrado, pessoal, aqui é seno de 2 vezes o alfa, é o dobro do ângulo. Então, eu vou pegar agora 5 graus e 30 minutos e fazer vezes 2. Isso vai me dar, então, 10 minutos e 60, 10 graus e 60 minutos. Ou seja, aqui esse 1 grau, eu jogo para cá, vai ficar 11 graus redondinho, né? Não vai sobrar nada de minuto, tá? Por causa que 60 minutos equivale a 1 grau. Então, aí eu pego na minha calculadora e faço o seno de 11, certo? Que vai dar 0,1908. Depois é só substituir na fórmula. Eu tenho 50, eu tenho H, eu tenho seno de 2 alfa, eu tenho fio médio, eu tenho altura do equipamento. Então, aqui vai ficar 50 vezes 2,202, que era o meu H, vezes o seno de 2 alfa, mais o meu fio médio e menos o meu fio inferior. Isso aqui, então, como resposta, pessoal, vai me dar 21,018. Como a minha resposta, ela deu positiva, significa que a minha inclinação, ela está no mesmo sentido do meu terreno, ou seja, o sentido, porque ele estava pedindo para a gente calcular aqui, ó, colocar aqui o valor do sentido da inclinação. Então, se a resposta dá positiva, significa que a visada é descendente e o terreno está em declive. Se a visada tivesse dado, né, a minha distância, a diferença de nível, meu DN, tivesse dado menos, aí significaria que ele estaria em aclive e não mais em declive, tá? Bom, a número 8, então, ele ainda está pedindo para a gente, em relação ao exercício anterior, calcular a altitude do ponto B. Como que a gente fez isso, então, pessoal? Olha só. Eu tenho o ponto A, ele está visando o ponto B está abaixo do ponto A. O que vai acontecer aqui? A diferença de nível, eu acabei de calcular, 21,018, acabei de calcular, tá? Eu vou pegar, então, a altitude do ponto A, que é 584,025, menos a minha diferença de nível, que foi de 21,018. E aí, essa diferença eu vou colocar aqui, ó, 563,007. Essa, então, vai ser a minha altitude no ponto B. Ele está abaixo do ponto A, então por isso que eu tenho que fazer uma continha de menos. Eu tenho que pegar o valor do A, fazer menos a diferença de nível e achar o ponto B. E a distância horizontal já tinha sido dada, né, pessoal? Tá? Eu só coloquei aqui, então, para exemplificar. Então, aqui na aula passada chegamos até a questão de número 8, certo? Hoje, então, eu quero dar sequência com vocês e fazer a número 9 e a número 10, certo? Então, aqui era a minha questão de número 2, que eu não tinha feito ainda. E agora, então, nós vamos lá para a questão de número 9, tá? Quem não estava na última aula, aproveita a revisão que a prof fez hoje, né? E já dá uma revisada geral, né, pessoal? Prof, eu tenho uma dúvida. Uhum. Que nem, tipo, eu fiz todas as atividades, mas eu fiz no meu caderno. Tu prefere que eu faça ela no Google Classroom e te mande, ou tu quer que eu mando, tipo, foto do meu caderno das atividades? Não, tu pode mandar foto. Posso mandar foto? Beleza, então. Tá. Não precisa passar limpo, tá? Pode mandar foto bem tranquilo. Ótimo. Uhum. Bom, a questão do número 9, então, pessoal, diz assim, ó. Um teodolito acha-se estacionado na estaca de número 1 em uma poligonal e a cota deste ponto é 200, tá?
Então, o que que é uma poligonal, pessoal? Uma poligonal é quando eu tô fazendo uma visada na horizontal, geralmente. Então, a minha poligonal vai ser, por exemplo, um terreno aleatório, ele não vai ter bem certinho as medidas e tudo mais. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ponto, né? Daí eu vou visar um outro ponto, depois eu vou visar outro ponto, e assim vai indo. Eu posso fazer essa visada daqui da extremidade para os outros pontos, ou eu também posso ter o meu equipamento estacionado no centro, visando aqui os outros pontos. Essa parte de poligonal, eu ainda não expliquei para vocês como calcular as distâncias horizontais, tá? Mas eu vou ensinar ainda. Por enquanto, então, nós estamos aprendendo mais a parte de distâncias verticais, tá? Mas assim como o equipamento que ele está estacionado numa poligonal, ele pode fazer as leituras horizontais, ele também pode fazer as leituras verticais, não tem problema nenhum. Então, eu posso, numa mesma leitura, numa mesma medição, calcular todas as distâncias horizontais e calcular também as distâncias verticais, ou seja, as diferenças de nível, que é o que a gente está calculando aqui também. Bom, então aqui diz que ele está estacionado no número 1 de uma poligonal e a cota desse ponto é 200. Então, no ponto 1, pessoal, ponto 1, eu tenho que a minha cota é de 200 metros, tá? O eixo da luneta do teodolito encontra-se a 1,70 do solo, então a altura do equipamento é 1,70. Já dá para ver que o cara que está fazendo essa medição, o cara é meio alto, né? Se sou eu que estou aqui fazendo essa medição, já não consigo enxergar. Imagina, 1,70, né, gente? Não é para qualquer um, né? Pensa que se ele tá 1,70, a luneta tá 1,70. Pode esquecer, eu já não consigo ler, né? Mas daí sim, né? Para a estaca de número 2, de cota, então a estaca número 2, o ponto 2, a cota, ela é de 224,385, tá? Bom, foram feitas as seguintes leituras. Então, eu tenho retículo inferior, ou seja, o fio inferior, FI, que é igual 0,325. O superior, que é o fio superior, 2,675. Bom, e ele está pedindo para a gente calcular a distância horizontal entre as estacas. Tá? Bom, o que que a gente tem, então, de fórmula para calcular a distância horizontal, pessoal? A gente tem duas opções. A distância horizontal, ela pode ser calculada 100 vezes H, se caso a minha luneta for reta, né? 100 vezes H. E ela pode ser também 100 vezes H vezes cosseno ao quadrado de alfa, certo? Bom, o que que a gente tem de informações aqui? É isso, né, pessoal? A gente tem o fio superior, o fio inferior, a gente tem o ponto 1, o ponto 2, a gente sabe qual que é a diferença de nível aqui, por quê? Porque, ó, eu sei que eu tô no ponto 1, olhando para o ponto 2, né? Um tá a 200, o outro tá a 224,85. Então, eu já sei a diferença de nível de um ponto até o outro, né? Ele vai ser de 24 metros, 385, né, pessoal, ó? Porque um tá a 200 e o outro tá, ó, um tá, o ponto 1, ele tá a 200 e o ponto 2, 224,385. Então, eu sei que aqui, ó, pessoal, a diferença de nível aqui
ela é de 24,385. E eu quero que vocês calculem a distância horizontal, essa distância aqui, tá? Como é que vai ficar isso, então, pessoal? Eu consigo calcular o meu H aqui, porque eu tenho fio superior e tenho fio inferior, né, pessoal? Consigo calcular o meu H. Quanto é que é meu H aqui? Fio superior, 2,675, menos fio inferior, que é 0,325. Meu H, então, é igual, vamos verificar aqui, ó. 2,675 menos 0,325. Meu H, então, vai ser de 2,35. Só que eis a dúvida aqui, pessoal, qual dos dois nós vamos ocupar? Essa é a questão. Nós vamos ter que verificar se essa luneta, ela tá reta ou ela tá inclinada. E como é que a gente vai ver isso? A partir da distância, da diferença de nível, tá? Certo? Eu já sei que, como eu tô fazendo do ponto 1 para o ponto 2, eu tô fazendo uma visada ascendente, eu tô olhando para cima, provavelmente. Como são 24 metros de diferença, pessoal, da altitude, então provavelmente eu não tô com a luneta reta, eu tô com a luneta inclinada, né? Se eu tô com a luneta inclinada, eu tenho um ângulo aqui. E qual é esse ângulo? É isso que eu tenho que ver, né, pessoal? Tá? Bom, a minha diferença de nível, então, qual que é a fórmula? O que a prof falou na outra aula para vocês? Usar. Quem anotou lá? Como é que foi a fórmula que a gente usou na outra? 50 vezes H vezes seno de 2 alfa. Daí a gente fez mais ou menos aqui, pessoal? Mais o fio médio ou menos o fio médio? Na outra. Fiz mais. Uhum. Então agora, e eu tava olhando para baixo, né? Então agora eu tenho que fazer menos o fio médio, porque eu tô olhando para cima. Menos o fio médio e mais a altura do equipamento. Agora é o contrário, porque eu tô olhando para cima, teoricamente, né? A diferença de nível aqui eu tenho, que é 24,385, igual 50 vezes o meu H, que é 2,35. O seno de 2 alfa eu não sei, então seno de 2 alfa eu deixo. O fio médio é só fazer aqui, ó, soma um com o outro aqui. Então, fio médio é só somar. Soma o superior mais o inferior e divide por 2. 2,675 mais 0,325 vai dar 3. Dividido por 2, 1,50 meu fio médio aqui. 3,675 mais 0,325 dividido por 2. Vai dar bem certinho 1,50. Então, menos 1,50 mais 1,70, que é a altura do meu equipamento. Tá. Agora, vamos ver qual que vai dar o meu ângulo aqui, pessoal, para verificar se a luneta tá reta ou não, tá? Bom, deixo esse 24,385 aqui. Daí, agora eu faço, ó, 50 vezes 2,35, que vai ser 117,5. O seno de 2 alfa eu tenho que manter. E daí aqui, ó, menos 1,5 mais 1,7 vai dar mais 0,2, né? Bom, esse 0,2, pessoal, vai passar para o outro lado com o sinalzinho de menos, porque vai trocar o lado, né? Então, eu vou fazer menos 0,2 e vou deixar do lado de cá só o seno, ó. O 117,50 seno de 2 alfa. Como é que vai ficar isso aqui, então? 24,385 menos 0,2. Eu vou ter aqui, então, essa resposta aqui fica 24,185.
E esse valor, ó, isso aqui tá multiplicando o seno. Eu vou passar dividindo aqui, ó. Então, vai ficar 117,50, que é igual a seno de 2 alfa. Agora, vamos fazer a divisão, então, aqui. Isso tudo é questão matemática, né, pessoal? Tudo questão matemática, tá? Passa para um lado, vai para o outro. A resposta dessa divisão aqui, pessoal, vai dar 0,2058, igual ao seno de 2 alfa. Bom, então, significa o seguinte, ó. Aqui, essa resposta, né, ela não tá me dando o ângulo ainda, né, pessoal? Ela tá me dando já o valor do seno de 2 alfa, certo? Então, aqui, teoricamente, o seno de 2 alfa é esse valor. Mas eu quero o ângulo para eu poder jogar aqui na distância horizontal. Então, o que eu já consigo ver aqui, ó? Que o meu ângulo, ele não é zerado, ó. Ele tem um valor, certo? Tá? Então, como é que eu vou achar na calculadora? Eu vou na calculadora e eu vou fazer função inversa de seno para poder achar o ângulo, tá? Então, função inversa do ângulo, que é shift seno, o nome dessa tecla, shift seno 0,2058. Então, aqui o meu ângulo, pessoal, fazendo a função inversa, o meu seno de 2 alfa, ele me deu uma resposta de 11,8 11,876. Então, 11 graus aproximadamente, né? Fazendo isso aqui em minutos e segundos, tá, pessoal? Ele é igual, então, o ângulo, ele vai ser igual, então, 11 graus, 52 minutos e 35 segundos. Só que eu tenho que levar em consideração que aqui é o seno de 2, ou seja, ele já é o dobro, né? Então, eu tenho que agora ainda dividir por 2 esse valor, tá? Ainda tem que dividir por 2 esse valor. Então, na realidade, o ângulo efetivamente aqui é 5 graus, 56 minutos e 17 segundos. Então, vejam, pessoal, que aqui tem grau. Então, não dá para eu dizer aqui que eu vou usar a primeira fórmula. Eu tenho que usar a segunda porque tem grau. E esse grau é de 5 graus, 56 minutos e 17 segundos. Feito isso, então, agora eu já tenho aqui o ângulo, já tenho o H, então é só calcular a distância horizontal, tá? A distância horizontal, ela vai ser, então, 100 vezes o H, que é 2,35, vezes, então, o cosseno ao quadrado disso aqui. Então, qual que vai ser o cosseno de 5 graus, 56 minutos e 17 segundos? Vou digitar cosseno de 5 graus, 56 minutos e 17 segundos. E elevar ao quadrado. Então, esse meu cosseno ao quadrado de alfa, ele vai me dar, então, um valor de 0,9893. Então, lá, esse valor eu vou jogar lá na minha fórmula lá em cima, ó. 0,9893. Agora é só multiplicar tudo, tá? Então, 100 vezes 2,35 vezes 0,9893. Distância horizontal, então, ela vai ser dada por 232 metros e 48. Se a gente fosse calcular, digamos, sem isso aqui, ó, pessoal, ia dar 235, né? Ó, 100 vezes o H daria 235. Como ele tem esse ângulo, então ele dá uma diferencinha aqui, tá, pessoal? Essa, então, é a resposta da nossa número 9. Deu o que fazer essa número 9, né, pessoal? Deu bastantinha conta, né? Olha só que loucura isso aqui. Vocês querem um tempinho para copiar, para fazer a cópia disso aqui, pessoal? Para vocês poderem depois postar lá? Sim.
Pronto, consegue colocar um pouquinho mais para baixo, por favor? Assim? É isso. Aí. Peraí, que eu vou fazer uma coisa. Aí, ó. Agora aparece tudo, né? Deixa eu diminuir mais. Aí, ó. Pronto, agora Aí, aparece ficou tudo. Ficou show, obrigado. Qualquer coisa, pessoal, eu também vou mandar isso aqui ali no grupo, tá? Vou postar ali no grupo de vocês, porque como eu tô com um problema no acesso do meu e-mail, eu não vou conseguir postar lá no Google Sala de Aula hoje. Mas daí, amanhã eu já quero resolver isso aí, e aí eu posto lá pra vocês, tá bem? Mas daí eu mando no grupo já hoje à noite isso aqui. Professor, uma dúvida. Uhum. Essas atividades a gente tem que postar tudo lá no Google Sala de Aula para ti? Isso, mas assim, ó, agora, que nem hoje, nós vamos concluir a 10, certo? Vamos ir até a 10. Aí a gente finaliza a nossa folha, tá vendo, ó? Terminamos essa folha aqui. Essa folha aqui, ela é composta, então, de todos os rumos e azimuths que a gente já calculou, da aula passada, que a gente calculou a 6, a 7, a 8, e de hoje, que a gente calculou a 9 e a 10. Então, agora, pessoal, hoje à noite, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essas resoluções aqui, vocês vão passar limpo aí no caderno de vocês e vão postar lá no Google Sala de Aula. Bem simples, vocês vão tirar a foto e vão mandar lá. É isso. Na realidade, vocês não vão precisar vocês refazer todas as atividades. A atividade que está lá é a mesma, eu fiz junto com vocês. Professor, uma pergunta. A questão 1, 3, 4 e 5, em qual data a senhora, em qual aula a senhora fez essas questões? A questão 1, que era essa aqui das réguas, eu fiz uma aula só de leitura de réguas. E não vai ser dessa folha aqui, porque eu postei nova atividade lá. Então, na realidade, nessa atividade aqui, vocês não vão ter que me mandar a número 1. Vocês têm que me mandar só essa segunda folha, tá? A número 1 eu fiz em outro momento. Tá, ok. Então, as que tem que postar agora são essas da aula passada e desta noite, correto? Isso, e a 3, a 4 e a 5, que já faz mais tempinho que eu fiz. Foi uma das primeiras que eu fiz. Tá. Mas eu posso estar postando todas essas resoluções hoje à noite para vocês se organizarem daí, né? Mas de qualquer forma, eu já tinha postado essa resolução lá no Google Sala de Aula também, já tá lá. Tu entrando lá dentro da atividade de rumos e azimuths, tu vai ver que tá essa resposta já tá lá, essa aqui, dessas tabelas aqui, ó. Mas não tem problema, eu posto de novo lá no WhatsApp para vocês hoje, tá? Tá show, obrigado. Certo, Pessoal, valeu, prof. Eu posso ir para 10 agora para finalizar? Quem já tá afinando um violão aí? Quem é que vai fazer uma serenata? Mas credo, durante a aula. Mas vocês são demais, né? Vamos já terminar aqui, ó, pessoal. Tá? E aí a gente conclui a nossa aula e eu fico aqui à disposição, então, para vocês tirarem as dúvidas, tá? Bom, tem tranquilo espaço aqui para a gente fazer a questão do número 10. Então, vamos lá. Tá, número 10, então, pessoal. Número 10 é o seguinte, ó. De um ponto com altitude de 314,10, foi visada uma régua situada em um segundo ponto com altitude de 345,710, com as leituras do ângulo alfa. Então, assim, ó, eu vou ir lendo, pessoal, já vou ir anotando aqui as informações que eu tenho. Eu tenho, então, o ponto 1, digamos, que ele tem 314,010, e o ponto 2, que ele tem 345,710. Disso aqui, eu já consigo tirar minha diferença de nível, que vai ser igual o ponto 2 menos o ponto 1, né? Então, 345 menos 710, 345,710 menos 314,010. Então, minha diferença de nível aqui é 31
1,7 metros, tá? Minha diferença de nível. Por que que a prof calculou isso? Porque provavelmente a gente vai precisar lá na frente. O meu alfa é 12 graus. O meu equipamento, 1,620. Minha distância horizontal, 157,10. Então, pessoal, agora eu tenho a distância horizontal e a distância vertical e eu quero saber as outras coisas, é o contrário agora. Então, eu quero saber o meu H, quero saber o meu fio médio, quero saber o meu fio inferior e o meu fio superior. Bom, pegando aqui, primeiro da distância horizontal, ela tem o H. Então, com a distância horizontal, eu já consigo calcular o H, tá? Então, eu vou começar pelo H. Então, a distância horizontal, ela vai ser igual a 100 vezes H vezes o cosseno de alfa. Minha distância horizontal foi dada, 157,10, igual a 100 vezes o meu H, que é, não sei, eu quero calcular, vezes o cosseno ao quadrado de alfa. Meu alfa é 12, então eu vou digitar cosseno de 12 e vou elevar ao quadrado. Então, isso aqui, pessoal, vai dar 0,9568. Faço esse vezes esse, né? Então, 100 vezes 0,9568. Então, vai dar 95,68 H, que é igual a 157,10. Pego 157,10 e divido por esse valor. Ó, 157,10 dividido 95,68. Essa, então, vai ser o meu H. 157,10 dividido por 95,68. Meu H vai ser igual a 1,64 metros. Então, eu já calculei meu H, 1,64. Agora, falta os outros aqui. Bom, a partir da minha distância, minha diferença de nível, olhando aqui a fórmula da diferença de nível, o que que eu tenho? Eu tenho o H, eu tenho o fio médio e eu tenho o fio inferior. Então, a partir do DN, eu vou conseguir calcular o meu fio médio, né? Tá? Vou conseguir calcular o meu fio médio. Bom. Olhando aqui, pessoal, ó, eu tô numa altitude de 314 e tô olhando para uma altitude de 345. Então, eu tô visando para cima, né, pessoal? Tô fazendo uma visada ascendente. Então, é que nem essa fórmula aqui, da visada ascendente. Tá? Então, vou copiar essa aqui, que vai ser DN. Então, ela soma o fio, não, subtrai o fio médio DN, que é igual a 50 vezes o H, vezes o seno de 2 alfa, daí subtrai o fio médio, menos o fio médio, e mais o equipamento. O DN eu tenho, que é 31,7, 50 vezes o meu H, que é 1,64, o meu seno de 2 alfa, então, eu vou fazer seno de 24, porque o alfa vai ser o dobro, né? Então, vai ser 0,4067, menos o meu fio médio que eu quero calcular, mais a altura do meu equipamento, que é 1,620. Tudo isso aqui eu posso multiplicar, ó, tudo isso aqui. Então, eu copio 31,7 igual. Aí, eu multiplico aqui, ó. Então, vai ficar 50 vezes 1,64 vezes 0,4067.
Então, isso aqui vai me dar 33,35, vou botar. Menos o fio médio, mais 1,620, tá? Bom, agora eu vou isolar o meu fio médio, vou passar ele pro lado de cá, então vai ficar mais fio médio, por causa que ele era menos, né? Passou para lá, ficou mais. E o 31,7 eu vou passar para cá. Então, vai ficar 33,35 mais 1,620 e menos 31,7, porque eu mudei de lado. Ele estava mais, passou para cá menos. Então, vamos ver quando é que vai dar isso aí. 33,35 mais 1,620 menos 31,7. Então, meu fio médio, 3,27. 3,27 tá aqui meu fio médio. 3,27. Pronto. Agora falta esses dois aqui. Para eu calcular esses dois, eu precisaria da seguinte fórmula. Fio médio é igual ao fio superior mais fio inferior dividido por 2. Ou eu precisaria dessa outra fórmula aqui, H, que é igual ao fio superior menos fio inferior. Em ambas, eu preciso do superior e do inferior, em ambas. Porém, eu não tenho. Mas eu tenho FM, eu tenho H. Então, eu vou fazer um sisteminha. Meu fio médio, 3,27. Vou passar já esse 2 multiplicando aqui, vezes 2, igual a FS mais FI. E para essa outra fórmula aqui, eu sei que o meu H é 1,64, que é igual a FS menos FI. Então, aqui, como é que vai ficar? Ó? Esse valor aqui, 3,27 vezes 2, vai ficar, então, eu vou fazer assim, eu vou escrever primeiro o fio S mais o fio I, igual a 6,54. Eu multipliquei isso aqui por 2 e passei para cá. E o meu fio superior menos o meu fio inferior vai ser igual a 1,64. Não sei se vocês lembram, mas em matemática a gente fazia a questão do método da adição, ou seja, a gente cancela aqui, ó, os dois fios inferior, porque um é mais e o outro é menos, e fica com isso aqui só. A gente vai ficar, então, ó, isso aqui vai se cancelar, e daí a gente vai ficar com 2FS, porque soma, né? FS mais FF vai ficar 2, e soma isso aqui também. Então, é igual a 6,64 mais 1,64. Então, vai ser 8,18. Opa, 8,18. Daí, o FS divide por 2. Então, esse valor dividido por 2, 8,18 dividido por 2, vai ser igual a 4,09. Achei meu fio superior já. Se eu achei meu fio superior, eu posso achar agora meu fio inferior. Ó. Eu posso pegar, por exemplo, essa fórmula aqui de baixo. Eu posso pegar, ó, FS menos FI, que é igual a 1,64. No lugar do FS, eu coloco aqui, ó, 4,09, que foi o que eu já achei. Já vou passar isso pro lado de cá, menos 1,64, igual a FI, né? Passo pro FI pro outro lado. 4,09 menos 1,64, então, já achei meu fio inferior aqui também. Que vai me dar, então, 2,45. Então, meu fio inferior, 2,45. E o meu fio superior, 4,09. E é isso, pessoal. Achei, então, aqui todos as minhas informações necessárias aqui, ó. Tá? Eu vou salvar aqui, eu vou postar lá no grupo até para ficar mais fácil para vocês olharem, né? Isso aqui, tá? Vou postar todos lá no grupo para vocês. Deixa eu só parar de apresentar aqui.
Deixa eu entrar aqui no grupo da turma de vocês, só um minutinho. E agora eu já vou mandar aqui as imagens, tá, pessoal? Quero saber se tem alguma dúvida, pessoal. Todas. Credo, todas? Como assim? Olha, é complicado para quem está tantos anos fora da sala de aula, né? E a matemática não é fácil, né? E Não essas é fórmulas aí, a gente esquece tudo, não tem como guardar tantos anos, né? Se tu trabalha no meio, tu consegue guardar isso, né? Porque tu utiliza, né? Mas a gente que mudou de ramo é complicado, né? Eu até acredito sim que são muito poucas aulas, né, para a gente poder dominar esse conteúdo, né? A gente pode ter uma ideia do processo, né? Mas eu acho que dominar é muito, muito pouco tempo, né? Não, realmente, a ideia é essa, tem uma noção do processo mesmo, né? Mas eu acredito que vocês não vão, assim, dominar 100%, né? E aquela questão, daqui a pouco, se vocês vão querer trabalhar diretamente com isso, vocês vão ter que dar uma aprofundada, né? Eu digo para vocês assim, ó, que na minha faculdade de engenharia, pessoal, eu não peguei direito o processo da topografia. Vou ser bem sincera falar para vocês, eu não peguei direto, sabe? Então, o que eu acabei fazendo, pessoal? Quando eu precisei dar aula para vocês, eu tive que pegar e estudar tudo de novo, pessoal, começar realmente do zero, né? Não é fácil, tá? Mas não se apavorem, é isso aí, pessoal, mas vocês vão pegando com o tempo, vocês vão ver. Vocês vão ver, tá? Eu já tô mandando lá no grupo agora, daí vocês podem, então, tá pegando, pessoal. Tá pegando essas anotações que a prof fez e copiando, para que, então, vocês consigam ter isso pronto no caderno de vocês, tá? E postar lá no Google Sala de Aula também, tá bom, pessoal? Tá bom. Prof, o que me atrapalhou um pouco, eu achei que a fórmula da diferença do nível de N, que ele era uma fórmula única, sabe? Mas daí tem essa história da visão ascendente, né, e a visão descendente que muda, né, o sinal ali do médio da altura, né, isso aí que me atrapalhou um pouco, não tinha percebido esse detalhe aí. E aí, Ele o tem que esse eu detalhezinho assim, né? Isso. Daí ficou um pouco complicado as contas, um pouquinho, não, né, mas de arrebentar as cordas do violão, né, quando tu olha assim. É que vazou um áudio que estão tocando aqui.